Abrimos nesta data mais um foro de debates de temas jurídicos. Temos na Advocacia Vanderlei de Paula Barreto um grupo de pesquisas científicas ativo já há alguns anos, cujos integrantes apresentarão também, no futuro imediato, palestras sobre temas candentes do direito. Iniciaremos com um bloco de 3 palestras de 20 minutos de duração cada. Elegemos um bloco temático atual e deveras instigante: direito civil, involução, estagnação ou evolução, que desdobrar-se-á em 3 subtemas. A primeira palestra, a controversa constitucionalização do direito civil. A segunda palestra, a tese da constitucionalização e a resiliência do direito civil. Terceira palestra, eficácia dos direitos fundamentais no direito civil. Esta primeira palestra não teria sido possível sem a consulta às várias obras dos laboriosos autores aqui citados, a do professor Dr. Otávio Luiz Rodrigues Júnior, especialmente, cuja magistral obra Direito Civil Contemporâneo, Estatuto Epistemológico, Constituição e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro, Grupo GEM, 2019, capítulo 6º, parágrafo 31. Sua tese de livre docência na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco, já na segunda edição pela editora Forense em menos de um ano. Forneceu a maior parte das ideias e informações, as quais abonamos e esposamos integralmente. Primeiro tópico versa sobre a controversa constitucionalização do direito civil. A promulgação da Constituição Federal em 1988, de viés garantista, para além da preocupação com a tutela dos direitos fundamentais e do Estado Social de Direito, incorporou o princípio da dignidade da pessoa humana como a pedra angular de todos os demais princípios e direitos individuais e coletivos. Nos anos que se seguiram, o Código Civil teria deixado de ter a centralidade na regulação das relações privadas. Teria perdido o título de Estatuto dos Direitos Civis. Na visão minoritária de parte da doutrina, os institutos, princípios, remédios e técnicas jus-civilísticos estariam defasados irremediavelmente e ter-se-iam tornado anacrônicos, incapazes, portanto, de fornecer as respostas aos novos problemas frutos da sociedade pós-moderna das relações jurídicas de massa. Conquanto a cultura jus-civilística clássica fosse, e é ainda, na praxis forense e na judicatura, base da atuação dos operadores do direito, crescia, por outro lado, no ambiente da academia, o fascínio pelas novas ideias jus-constitucionalistas e sobre a necessidade de uma espécie de tutela do direito civil pela Constituição Federal ou, ao menos, pelos princípios constitucionais. A Constituição assumiria o papel keuseniano de uma superestrutura nos moldes da norma hipotética fundamental. Aqui, no caso, norma concreta, com validade material sobre relações públicas e privadas. O chamado neoconstitucionalismo representaria um marco teórico sobre a nova força normativa da Constituição e expansão da jurisdição constitucional. Preconiza Luiz Roberto Barroso que, abre aspas, as normas constitucionais são dotadas de imperatividade e sua observância há de deflagrar os mecanismos próprios de coação de cumprimento forçado. A Constituição não seria mais carta política ou programa normativo. Seria ela própria uma norma superior que condiciona a validade não só formal, mas material de todas as outras que integram o ordenamento. Não tardou a se vislumbrar um certo exagero na pretensão dos adeptos da corrente constitucionalizadora. Ofereceu esta, então, algo como que uma concessão. Não se falaria, a partir de então, de um direito constitucional, soterrando o direito civil, senão de uma nova conformação, a do direito civil constitucional. A preocupação em convencer aqueles a quem se poderia chamar jus-civilistas raiz, aparece recorrentemente na literatura do direito civil constitucional em locuções sedutoras como, abro aspas para a citação de Paulo Luiz Neto Lobo, não se trata de um abandono das tradições jurídicas civilísticas. De forma alguma, trata-se de se repensar os institutos sob a régua das necessidades
necessidades de hoje e do futuro. Não há que se falar, portanto, em competição a partir de uma visão distorcida que contestadores apressados fazem do direito civil constitucional. Na verdade, o direito civil constitucional representa a ressignificação dessas categorias, desses conceitos fundamentais criados ao longo dos milênios para atender a uma sociedade em mudanças. Fim da citação. A percepção jusconstitucionalista é a de que as constituições formais do Estado liberal e do Estado social consubstanciavam um mero programa político, instável e volúvel, ao sabor dos detentores do poder político. O Código Civil, ao contrário, era, e é ainda, dotado de estabilidade, tanto assim que o Código Bevilacqua de 1916 sobreviveu às constituições de 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. O Código Civil alemão, o BGB, resistiu às constituições de 1919, Constituição de Weimar, de 1933, Lei da Concessão, e de 1949. É notória a influência do Código Civil alemão na elaboração do Código Civil brasileiro de 1916. Equívoco, contudo, é afirmar-se que o Código Civil de 1916 teria adotado a sistemática do BGB de previsão de uma parte geral, dividida em persone, res e facta, e de 5 livros: família, coisas, obrigações, contratos e sucessões. Sistema este já presente no memorável esboço de Augusto Teixeira de Freitas e que remonta ao direito romano. A ideia de um sistema bipartido, em parte geral e parte especial, no Código Civil, precedeu em algumas décadas igual desiderato do legislador Tedesco, porquanto o esboço, com seus 3.702 artigos, data de 1860. Cabe examinar-se na sequência se pode falar de constitucionalização do direito civil brasileiro, se existiu ou se existe realmente uma constitucionalização do direito civil. O termo constitucionalização do direito é fenômeno de recente memória, não precedendo o ano de 1980. A noção equivocada sobre a propalada constitucionalização do direito civil decorre de imprecisão conceitual e terminológica, da confusão entre supremacia hierárquica da Constituição, interpretação conforme a Constituição e controle de constitucionalidade. A supremacia hierárquica da Constituição é axioma na teoria das normas. Esta proposição é indiscutível e não é disto que tratar-se-á aqui. Todavia, é imprescindível esclarecer-se como se opera essa supremacia. A elevação da dignidade da pessoa humana a valor ou a princípio fundante da Constituição Federal de 1988, graças à sua vocação funcional, foi identificada como traço da constitucionalização do direito civil. Como só ia acontecer ao ensejo do surgimento de uma novidade, pululam as palavras e expressões da moda, e com elas os exageros, o uso abusivo e as banalizações, como foi, por exemplo, o caso do dano moral. A esse respeito, decisão prolatada no Supremo Tribunal Federal reconheceu que, abre aspas, é necessário salvar a dignidade da pessoa humana de si mesma, sob o risco de se condenar a ser um tropo oratório que tende à flacidez absoluta. É correto, é verdadeiro dizer-se que a constitucionalização do direito civil revela-se pela elevação da dignidade da pessoa humana, daquela dignidade da pessoa humana da Constituição Federal, notadamente. A elemento de funcionalização do direito civil, desarme-se aqui agora a primeira armadilha. O conceito de dignidade da pessoa humana não é fruto do direito constitucional. Quem primeiro o desenvolveu foi Giovanni Pico della Mirandola, que, fundamentado no antropocentrismo, proclamou a dignidade do homem no seguinte enunciado, abre aspas, coloquei-te no meio do mundo, para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano, artífice de si mesmo, te plasmasses e te informasses na forma que tiveres escolhido. Poderás degenerar até aos seres que são as bestas, poderás regenerar-te até às realidades superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo.
Como é consabido, o antropocentrismo inspirou Immanuel Kant a conceber, na crítica da razão pura, o ser humano como senhor sobre a natureza, dotado de racionalidade, capaz de conhecer a prioristicamente, isto é, sem experiências empíricas, o mundo sensível, e chegou até o Código Civil brasileiro na figura do personalismo ético. Na metafísica dos costumes, Kant consigna que o homem é um fim em si mesmo, um ente não precificável. Abre aspas, o que tem preço pode ser substituído por alguma outra coisa equivalente. O que é superior a qualquer preço e por isso não permite qualquer equivalência tem dignidade. A dignidade humana já figurava nos textos filosóficos de Boécio, de 480 a 524, e os textos teológicos de Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, e de Santo Agostinho, 354 a 430. Nos Estados Unidos da América e na França, cujas constituições não contêm menção expressa à dignidade, abro aspas para a citação de Luiz Roberto Barroso, a jurisprudência tem invocado sua força jurídica e argumentativa em decisões importantes. Fim da citação. Afirmações temerárias que vislumbram a constitucionalização do direito de família como um estágio do neoconstitucionalismo responsável por incutir, abre aspas, no centro normativo a Constituição, que, por sua vez, passou a exigir o respeito incondicional aos direitos fundamentais. Estas citações permitem supor que, abro aspas para a citação de Otávio Luiz Rodrigues Júnior, o mais provável é que esses autores tenham sido contaminados pela empolgação de um discurso que, por sua ductilidade e plasticidade, parece inibir a formação de juízos críticos sobre o seu conteúdo. Mais ainda, por veicularem elementos metajurídicos extremamente simpáticos a qualquer ser humano, são de difícil combate, salvo se o antagonista assumir o risco de ser indevidamente acusado de insensível, antissocial, individualista e outros adjetivos semelhantes. Convém examinar-se neste passo, ainda que de modo brevíssimo, a interpretação constitucional e a pretendida constitucionalização do direito. A interpretação constitucional desdobrar-se-ia em: primeiro, controle de constitucionalidade. Segundo, interpretação conforme a Constituição. Verfassung conforme aos legum para os alemães. E terceiro, declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. A interpretação conforme a Constituição deveria merecer a preferência na medida em que ela impede, abro aspas para a citação de Ingo Zerle, a declaração de inconstitucionalidade da norma mediante a afirmação de que esta tem um sentido ou uma interpretação conforme à Constituição. Fim da citação. A constitucionalização do direito, não só do direito civil, consistiria na interpretação do direito ordinário a partir do texto constitucional. Seria ela, abro aspas para a citação de Otávio Luiz Rodrigues Júnior, letra A, uma releitura do direito do Código Civil e do direito privado ordinário à luz da Constituição. Letra B, uma forma de se interpretar a legislação civil conforme a Constituição, quando esta, a legislação civil, for claramente incompatível com os princípios e regras constitucionais e for possível o seu aproveitamento. Fim da citação. Quanto à interpretação conforme a Constituição, importada da jurisdição constitucional alemã pelo constitucionalismo brasileiro, adverte Paulo Bonavides que, abro aspas para a citação de Paulo Bonavides, o método de interpretação conforme a Constituição se distingue da interpretação usual num ponto básico, a saber, o sentido da lei é extraído da própria lei. E ressalva, desse modo, deve-se recorrer ao Verfassung conforme aos legum, após o emprego normal dos métodos clássicos. Fim da citação. 3 acórdãos lapidares do Supremo Tribunal Federal, prolatados anteriormente à promulgação da Constituição de 1988, bem ilustram a prática corrente de se interpretar a legislação infraconstitucional em observância aos cânones constitucionais, sem que se pensasse em constitucionalização dos demais ramos do direito.
Primeiro julgamento. O direito de propriedade, qual o conceitua o artigo 122, número 14 da Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937, deve ser adotado à necessidade e interesses sociais, não colidindo com o artigo 572 do Código Civil, um decreto administrativo que visa estimular as construções que o proprietário pode levantar em seu terreno. Uma segunda decisão. O uso da propriedade está condicionado ao bem-estar social. O vizinho de uma carvoaria em zona sem gás não pode obrigar o fechamento da mesma para não sofrer nenhum inconveniente de sua proximidade. E, finalmente, a terceira decisão. É de se reconhecer a proibição de despejo de estabelecimento de ensino que ocupa prédio locado, salvo por violação de deveres contratuais, em razão da constitucionalidade de norma da Lei do Inquilinato, a Lei número 1300, de 28 de dezembro de 1950, pois se cuida de restrição imposta ao direito de propriedade, em homenagem à socialização do direito civil odierno. Pela própria Constituição, o uso da propriedade deve ser condicionado ao bem-estar social, nos termos do artigo 147 da Constituição Federal de 1946. Seja por versarem muitas questões postas à decisão sobre matéria de ordem econômica, seja por reconhecer a jurisprudência conceitos abertos como interesse social, permanecerão insolúveis, isto é, ressurgirão elas recorrentemente. As soluções oscilarão dependendo dos valores predominantes na sociedade e dos interesses do poder dominante naquele dado contexto sócio-jurídico político. A densa e profunda obra do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior mereceu sóbria e descomprometida resenha do ministro Marco Aurélio Belize Oliveira, do Superior Tribunal de Justiça, na Revista de Direito do Consumidor, ano 29, na qual constatou que, abro aspas para o ministro Marco Aurélio Belize, ao longo da obra confirma-se a sua pretensão de desenvolver um modelo que não negue a realidade jurídica contemporânea, ignorando a influência dos direitos fundamentais sobre diversos ramos do direito, mas preocupa-se igualmente em preservar a metódica civilística, ou seja, o método de compreensão e resolução de controvérsias desenvolvido por civilistas em mais de 2000 anos de história. Parece-me didático e saudável encerrar-se esta primeira palestra do bloco temático sobre a constitucionalização do direito civil com um resumo da exposição, com o que presto justa e merecida homenagem póstuma ao saudoso jurista Dalmo de Abreu Dallari, professor titular da USP, falecido em 8 de abril de 2022. Abordou-se inicialmente, sempre muito resumidamente, a pretensão da parte de respeitáveis doutrinadores civil-constitucionalistas de sublimarem a importância e, até certo ponto, um hegemonismo da Constituição Federal. Recorreu-se a um escorço, mais propriamente, a breves comparações com o constitucionalismo alemão e invocaram-se métodos e técnicas de interpretação da lei maior e o papel da dignidade humana, em como fizeram-se referências à influência do BGB, o Código Civil Alemão, na elaboração do Código Civil Brasileiro. Pôde-se concluir, provisoriamente, pelo menos, que a jurisprudência brasileira já interpretava a legislação infraconstitucional em observância aos cânones constitucionais, sem que se cogitasse de constitucionalização dos demais ramos do direito. No próximo vídeo será analisada a tese da constitucionalização e a resiliência do direito civil.